E aí, povo abençoado, olha só, temos uma novidade para vocês aqui. Estamos começando com o Pode Salvo, né, Theo? Eu sou o Josias de Souza, José Oliveira. Fala o seu nome aí pra galera aí que tá no canal da Imug Presencial aí. O Theo da Michele. Theo da Michele. Você fez Casados pra Sempre, não, né? Não. Ah, mas de tanto pessoal falar, né, eu sou... Já até aderi ao apelido. Quem é que tá com a gente aí? Hein? Acessa direto a nossa página aí, abaixa o volume dele e acessa direto a nossa página No Facebook. do Facebook, tá? Pessoal, você que tá entrando agora, compartilha aí com a gente. Delícia, hein? Delícia, delícia. Bom, essa é a nossa primeira transmissão teste. Estamos começando. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Comendo uma batatinha aqui, tomando uma bebida energética aqui abençoada. Aqui tudo abençoado, tá, gente? Aqui a gente abençoa e é abençoado, né? Com certeza. Já fala isso. E Monster patrocina nós. Ainda tem gente que fala que isso aqui é o 666 em hebraico ainda, tá? Nossa. Hoje em dia tudo é do diabo, né? Então tem que sair orando pra Na ser verdade, abençoado. o diabo é tão miserável no ponto de vista, né? Porque ele quis dar o mundo para Jesus, né? Jesus falou como? Jesus fala assim, ó, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Acabou, varão. Acabou, já era. Então, esse energético que era do 666 já é de Deus e já era. Exatamente. Gente, a gente tá com esse teste. Eu nem sei se tem alguém assistindo a gente. Tem. Se não tiver, não tem problema. A gente vai gravar porque é um teste muito legal. E essa é uma sala de podcast aqui da igreja mesmo. É um lugar muito bom que a gente tem usado. Aliás, na pandemia foi muito mais usado, tá? Do que agora. É como se o povo descansou, né? Mas mesmo assim o povo tá muito viciado na internet, né? Principalmente na rede social. O podcast é um meio de você até conhecer melhor, de obter novas fontes de informações. Por exemplo, Eu prefiro pensar o seguinte: o podcast, eu sou um dos primeiros, acho que aqui de Paraná nós fomos os primeiros a montar uma sala nesse padrãozinho aqui. Mas como eu sou muito ligado em comunicação desde criança, eu falava isso pra minha mulher. Eu falava pra minha mulher o seguinte, ó, esse negócio de podcast vai dar muito B.O. Por quê? Porque o podcast tem aquele negócio assim, a pessoa fala, você já ouviu essa frase? Ó, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Eu nunca contei pra ninguém isso. Gente, o que teve de gente que acabou com a vida dele, acabou com o trabalho, acabou com o casamento, acabou com a saúde, por causa desse negócio de podcast. Porque o cara se sente à vontade de falar tudo o que ele quer aqui. Né? E quando ele fala tudo o que ele quer, ele coloca a prova. Diferente de uma televisão, né? Que a TV, o cara vai lá. Eu trabalho na TV, só o programa de TV que eu tenho tem 13 anos no ar. E TV é totalmente diferente, porque você grava, você edita. Mesmo ao vivo, ele tem um atraso, não sei se você sabia, mas mesmo ao vivo ele tem um atraso de 5 segundos, de 3 a 5 segundos, entendeu? Se o cara falar alguma coisa, ele pode, entendeu? Ele pode bloquear, o sistema pode bloquear, entendeu? dá tempo de corrigir. Dá um atraso, o pessoal de Hollywood mesmo, é bem interessante isso aí. Mas, ao mesmo tempo, o podcast não. A pessoa fala o que quer, né? Então, tem 3 coisas que eu falo que eu tenho medo. Um é quando a pessoa fala assim, olha, eu não ia falar não, mas vou falar. Entendeu? Quando a pessoa fala assim, eu não ia falar não, mas eu vou falar. A outra coisa é quando a pessoa fala assim, olha, tá grudado aqui na minha garganta isso aqui, mas eu vou ter que falar. Faz tempo que eu tô querendo falar. Tipo assim, você já sabe que vai dar problema, vai dar BO, vai dar boletim de ocorrência. E é meio que padrão isso aí, né? Você observa nos outros podcasts também, é desse jeitinho. Acho que já dá pra começar, né? É isso mesmo. Tem uma galera já. É? Tem gente com a gente mesmo? Eu não tô vendo nada. Tô seguindo. Aqui, ó, 5 pessoas. Já tá começando a dar uma movimentada aqui. Maravilha. Gente, ó. Comendo batata frita, meu Deus do céu, uma dessa. E 21 dias. Falar nisso, tem jejum de Daniel esse mês, tá? Você vai participar do jejum de Daniel.
cara dele. Vou ver com a Michelle, né? Agora eu sou o Theo da Michelle. Não, mas a Michelle vai querer. Não, ela já tá fazendo esse jejum já, só que ela nem sabe. É tanta dieta que, nossa, dá até medo. Eu fiz agora um jejum de 21 dias da minha esposa. E nós terminamos o jejum bem no dia que a gente faz 21 anos de casados. Eu e a Josiane fizemos 21 anos de casado agora. Entregou o jejum na churrascaria. Entregamos o jejum lá na Big Bang. Por quê? Porque, não, é sério, há 21 anos a gente comemora nosso aniversário de namoro, de noivado, de casamento, no Big Bang. Porque tem aquele crepe bang, né, que eles fazem lá. E quando eu era solteira, eu falei assim, Josi, eu vou te levar na melhor... Na época, né? Isso aí há 25 anos atrás, sabe? Eu falei, Josi, eu vou te levar na melhor lanchonete da cidade com a melhor batata frita, mas era a única que tinha, né? Mas tipo assim, sempre foi de qualidade, tanto que é um negócio legal. O Damastor é amigo meu de muito longa data. E ele sabe disso. Mas aí e aí a gente comemorava lá, porque eu levei ela lá e marcou aquilo lá. Aí toda vez me leva lá, porque pra gente lembrar. Então toda vez eu levo ela lá, pra gente lembrar dos nossos 21 anos de casados. Não, tá certo. Fora os 5 anos de enrolação. 5 anos. E como é que foi, pastor, chegar aqui? Porque você não era daqui, né? Como que foi pra chegar até aqui? Eu sou do Paraná. Eu nasci em Itaporã, Mato Grosso do Sul, que é próximo de Dourados, Ponta Porã, fronteira com o Paraná ali, bem próximo do Paraná. E vim pra cá com 11 anos. 11 anos. Cheguei aqui, a quarta série, né, eu fiz lá, minha quinta série eu já fiz aqui na escola Lauro Beno. Você que é de Jipa sabe, na escola Lauro Beno. E minha infância foi muito boa aqui, nossa. Lá também foi boa. Lá, eu sou daquela época ainda que você ia pra escola, da escola você fugia pro rio pra tomar banho de rio, entendeu? Né? Tomar banho de córrego, você pulava o quintal do vizinho pra comer jabuticaba, roubar jabuticaba, comer fruta. Né? A infância era isso, né? E muita privação também quando eu vim pra Rondônia, era fantástico, né? Entendendo? Era fantástico, podia tomar refrigerante todo dia, podia comer de tudo. Lá, eu me lembro quando eu era criança lá no sul, a gente tomava assim, refrigerante era só no Natal, ou quando chegava um parente assim de fora. Assim, era bem complicado. Nesse contexto, porque era mais difícil mesmo. Na minha época era mais difícil. Entendeu? Era muito mais difícil. Era bem complexo. Não tinha o que tem hoje. Os recursos eram diferentes, entendeu? Os padrões eram diferentes, né? Então, mas eu cheguei aqui, como eu sempre fui muito virador, onde eu chego eu me adapto muito rápido. Muito rápido mesmo. E o sossego daqui é incrível, né? Pra quem veio do sul, é totalmente diferente. Eu mesmo, curitibano, eu não penso em voltar pra lá. O sossego daqui, até tinha um carro ali na esquina que ficou, acho que uma semana aberto, ninguém mexeu. É isso mesmo. Ninguém mexe. Ninguém mexe, é muito tranquilo. Se fosse no sul, nossa, tava só o chassi. Quando a gente recebeu ano passado, vamos trazer de novo, Zeca Quintanilha. Ele é tecladista, foi tecladista da muitos anos da Gabriela Rocha, né? Ele veio e fez um material topíssimo de louvor com a gente aqui, um seminário de louvor. Aí eu levei ele para almoçar, para jantar e tal. Aí ele, pastor, eu não tô vendo ninguém não tem o dono da cidade, do bairro? Foi como assim? Falei, não, onde eu moro em São Gonçalo, Niterói. Eu disse, não, lá os traficantes andam cada um com a metralhadora nas costas. Eu falei, não, cara, que traficante aqui, pianinho, que bandido aqui não anda desfilando, pagando de chefe aqui não, meu filho. Quem manda é a polícia. Antigamente só tinha as gangues, né? E eu até fiquei surpreso que até o meu patrão, ele participava dessas gangues. Eu falei, mas não tinha polícia não? Eu falei, não, a polícia acho que nem era armada na época. Não, na verdade aqueles que participam da gangue hoje é tudo policial também. E as gangues aqui era só de briga de pancada, entendeu? Não tinha, era só briga de correr atrás do outro, dar uma balaustada na cara, na cabeça, nas costas, entendeu? Dar umas pancadas e mandar o cara embora pra casa. Porque no outro dia todo mundo estudava na mesma escola. Brincadeira da época, né? Tinha uma rixa uma época assim, que chamava Gangue dos Canibais com as gangues dos... Oh meu Deus, deu até branco agora. Caveira e os Canibais, uma coisa assim. Mas era o pessoal de Nova Brasília com o pessoal do Campo 5,
juntavam ali na praça para brigar, mas não dava nada. Vamos falar de coisa... Você já viu aquele cara assim, vamos falar de coisa boa? Ah, vamos. Aí ele põe uma história lá, separa seu filho, né? Seu filho tá dando trabalho, usa esse aparelho, tal. Eles pegam, amarram o menino tudo lá e deixam ele amarradinho. Você não vai dar trabalho pra ninguém. Aí o cara assim, vamos falar de coisa boa. Não, gente, não é nada. Uma coisa boa, coisa de Jesus, palavra de Deus. É isso que é coisa boa. Eu achei que você ia falar da TechPix agora. Lembra da TechPix? Ah, eu lembro da TechPix. O meu sonho era ter uma TechPix, rapaz. Nossa. O meu sonho, você comprou uma TechPix pra você? Não, graças a Deus. Quando chegava, né, todo mundo ficava... Mas na imagem da TV parecia que era tão boa a imagem que ela tem. Disse que era a prova da água. Não valia nada. E muita gente, tá? E era baratinho, né? Pra entregar. Então, vamos... A pergunta que não quer calar, né? Pergunta que não quer calar no nosso podcast hoje, gente. Vamos lá. Ei, compartilha aí, meu povo. Compartilha aí, gente. Curioso. Para de curiosidade. Manda aí um zapzinho pra nós. Manda um oi, manda um joinha, manda um coraçãozinho aí. Crente raiz tá? E crente Nutella. Hoje em dia, né, a gente sabe que a nossa igreja ela é uma igreja raiz, só que ao mesmo tempo ela é uma igreja worship. E como que isso é possível, né, pastor? Porque hoje em dia, quando a gente pensa numa igreja raiz, a gente já lembra daquelas igrejas que você entra e homem é para um lado, mulher é para o outro, né? E a nossa igreja é totalmente diferente, né? A gente tem um público mais jovem, né? Eu tenho duas palavras que me marcou. Duas palavras interessantes. A primeira foi do nosso pastor presidente, pastor Paulo. Ele falou o seguinte, ele falou assim: vocês querem só reter o que já ganharam ou vocês querem ganhar os que estão faltando ser ganhos? São estratégias para você alcançar vidas de pessoas. E segundo o pastor Cássio, que é o nosso vice-presidente nacional da Igreja Missionária, eu prestei bem atenção quando ele veio aqui. Ele vai estar agora aqui em setembro, aqui em Jipa de novo. Você vai estar comigo lá. Com certeza. E ele falou o seguinte: nós temos que preparar a igreja do amanhã. Porque se nós não prepararmos a igreja para a nossa igreja do amanhã, amanhã nós não teremos igreja. Vai acontecer igual lá na Europa, né? Que os jovens, os adolescentes e os jovens não vão mais para ele. Gente, eles falam assim, mas não quer Deus mesmo. Não é, gente, é estratégia. É estratégia. O jovem quer Deus sim. O adolescente quer Deus sim. Muitas vezes o que está acontecendo é que a gente não tem noção como que a gente vai levar isso a eles, né? Cara, quando eu era líder de jovem, é uma coisa de louco. Imagine se há 25 anos atrás você, numa cidadezinha dessa aqui, você conseguir fazer culto com 200 jovens. Entendendo? Ao mesmo tempo era uma aberração, porque eu colocava jogo de luz, marca de fumaça na igreja. Imagina isso há 25 anos atrás. Mas o povo ia. E os outros não tinham nada. Não, mas eu botava o povo para orar, eu botava o povo para jejuar, eu botava o povo para ir para o monte. Entendendo? Mas não tinha essa parte. Então eu creio que eu acho que é igual essa parte do... você pode ser um crente raiz e você pode ir trabalhar com worship ao mesmo tempo. Então, mas esse é o nosso desafio. O nosso desafio é o seguinte: é como que nós vamos alcançar as pessoas. Não é amoldar o mundo. Você vai amoldar o mundo, não. É como que nós vamos alcançar essa nova geração. Entendendo? Porque se nós não alcançarmos essa nova geração, o diabo vai. Né? O diabo vai criar estratégias. E a própria palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Infelizmente é verdade. Com certeza. E o senhor estava falando de há 20 anos atrás, né? Como que foi, pastor? Porque há 20 anos atrás você colocar uma máquina de fumaça dentro de uma igreja era uma visão à frente do tempo, né? Onde que veio isso aí? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu sempre fui bem decidido nas minhas... Tipo assim, eu fui sempre muito bem decidido. A minha personalidade é isso. Mas no contexto não era isso. Quando eu fiz aquela decisão por Jesus, por ser filho de crente, tudo, eu fiz a decisão na missionária. E era ali em frente à Praça dos Imigrantes. Mas depois eu fiz a decisão na Assembleia. Mas eu tinha um pouco de missionário, de batista. Então eu chegava lá na Batista, lá na missionária, na Assembleia, eu era rejeitado.
porque o pessoal fala assim, o que esse batisteia tá fazendo aqui no nosso meio? Me chamar de batisteia. Por quê? Porque eu botava o pessoal para bater palma, não podia, antigamente não podia. Assembleia de Deus não podia bater palma, não podia. Então eu levava o pessoal, eu motivava o pessoal a fazer isso, mas ao mesmo tempo era um jovem de oração, um jovem de exemplo. Nunca recebi uma disciplina na igreja, então tipo assim, não tinha como o pastor me pegar no meu pé. Aí quando eu ia pra missionária, pra Batista, aí o pessoal, o que esse assembleano tá fazendo aqui no nosso meio? Por quê? Porque por mais que eu tava na Batista, mas eu tinha toda a raiz de assembleano, de orar, de ser fervoroso, entendendo? De buscar Deus, entendendo? Então tipo assim, então aí você dava uma a identidade, então é como se eu mesclasse isso, que é o que muita igreja está fazendo hoje. Eu vejo o nosso pastor mesmo, Paulo, é interessante, a igreja é totalmente worship e tal. Só que o tempo todo ele está orando em línguas, ele tá orando, ele está buscando, entendendo? Ele é um verdadeiro pentecostal, entendendo? Ele é um verdadeiro pentecostal, mas ele está ali num ambiente worship que é uma tendência, porque é só tendência, é só estratégia. Ele mesmo falou, gente, daqui um dia nós muda tudo. Ah, mas vai pintar a igreja de preto? Falou, não, daqui um dia não pinta mais. Não é a igreja de preto, a igreja sem preto ou com preto, não. É o fato da igreja estar cumprindo o papel dela, edificando vidas, edificando pessoas, gerando realmente transformação na vida das pessoas. Esse tem que ser o papel da igreja. Mas será que a igreja está cumprindo isso? O que você acha? E uma coisa também sobre pintar a igreja de preto, igual o pastor Paulo Sérgio disse que ele não vê por que não pintar a igreja de preto. Porque, poxa, igual a gente fez essa alteração na iluminação da igreja, onde a gente fica com a atenção toda voltada para o altar, para o telão. Então, poxa, teve até um membro que falou, não, eu fui ler a Bíblia, eu não consegui enxergar porque estava escuro e as luzes estavam tudo lá no altar. Essa é a intenção. Mas a Bíblia está lá no telão. Está lá no telão. Para todo mundo. E outra, não quer dizer que os irmãos não podem entender a Bíblia. O problema é o seguinte, gente, é tão simples. Ah, mas eu quero trazer a Bíblia na igreja. Tá. Qual a diferença de trazer a Bíblia para a igreja? E qual a diferença hoje de você ler a Bíblia no telão? Segunda coisa. Ah, eu tenho que trazer o dízimo. Amém. Mas qual a diferença de você trazer o seu dízimo na igreja e você passar um pix? Você passar um pix da sua oferta, do seu dízimo ali. Entendendo? É a praticidade, porque não tem jeito. Mudou. Mudou. Qual que é o melhor? Você vai para o banco e recebe todo o seu salário e coloca dentro do bolso e vai embora para ser assaltado na próxima esquina? Ou você já recebe seu salário ali, cai na conta e com seu cartão de débito você vai pagando conforme você vai... Olha, você quer ver um negócio interessante? Esse negócio do Pix? Você que tá aí, manda um oi, gente, manda um joinha aí, pelo amor de Deus. O povo só tá passando e não... Né, Theo? Pelo amor de Deus aí, ó. Se for da igreja missionária presencial, eu vou... Olha lá. Deixar de disciplina. Não posso dar disciplina, mas vou orar mais ainda por você. Deixa um joinha, fala, tô aqui, pastor. Né? Deixa um comentáriozinho aí, comenta pra nós. Cara, tá legal a imagem, eu tô vendo lá, rapaz. Não tá boa mesmo. Tá legal. Espero que o pessoal esteja recebendo legal aí também. Tá. Pensa comigo aqui. Por causa desse negócio do Pix, diminuiu até os troquinhos. Lembra que você ficava guardando a moeda, aquele desespero? Não consegue mais. Até nas igrejas diminuiu muito o número de moedas. O pessoal do banco fica lotado. Pastor, pelo amor de Deus, que é moeda? Liga pro tesoureiro. Eu falo, gente, o povo tá mandando Pix agora, então mudou. Então mudou a forma de você contribuir. Mudou a forma de você até cuidar da saúde, mudou. Agora você até pelo médico você entra no sistema e faz um sistema de acompanhamento online. Faz a consulta médica online, já tem recursos para isso aí, né? Então mudou, então a igreja muda, tipo assim, a essência não muda, né? Gente, vamos falar a verdade aqui, vamos pensar com a gente aqui. Poxa, você chegar na igreja hoje, independente da situação, por isso que eu tô falando, tem gente não que gosta de chegar na igreja e ser tratado igual um cachorro, ser tratado igual um cavalo, chega lá já leva um coice, já leva um coice bem na entrada, né? Vamos chegar, mano, estaciona esse carro aí não. O outro chega, sai daí que é meu lugar, né? Você chega na igreja, já tem um cafezinho com água saborizada, o pessoal já com um abraço, vamos chegar, seja bem-vindo. A pessoa já vai lá, leva um local para você, um local climatizado, um ambiente, para você ali ter um tempo na presença de Deus, receber a... Gente, então isso é atraso? Não, isso é atraso? Nunca, né?
E assim, o senhor comentou ali sobre essência. Qual que é a essência da nossa igreja? Que é aquilo que a gente não pode perder nunca. Porque, assim, a igreja, ela tem que caminhar para um propósito. Só que a nossa mensagem, ela não é tão parecida como, vamos supor, da Assembleia. A Assembleia prega muito sobre arrebatamento, sobre os últimos dias. E qual que é a nossa? Bom, eu posso responder pela nossa igreja, pelo presidencial, da qual eu sou Sim, pastor. com certeza. Que aí que pode. Por exemplo, aqui na igreja a gente fala sobre jejum. Nós falamos sobre a volta de Cristo, porque todo final do ano, todas as mensagens da última quinta de novembro é arrebatamento da igreja. Então todo ano, aí tem irmão que fala assim, eu não vou porque todo ano é a mesma coisa. É a mesma. Não é, gente. É porque todo ano tem gente diferente nos cultos. Então, aí a pessoa, mas a igreja não fala, você fala. Não fala sobre oração. Gente, nós somos a única igreja do estado de Rondônia que tem uma torre 24 horas de oração. A única igreja do estado de Rondônia que tem essa torre ligada ao Ministério da Batista da Lagoinha. Então, se falar que a igreja não tem visão de oração, o irmão está desinformado. Se falar que a igreja não tem visão missionária de missões, está desinformado, que nós temos um projeto missionário fantástico e de visão missionária. Então, tipo assim, busca do Espírito Santo, santidade, vida com Deus, tudo isso a gente pega. O próprio encontro com Deus, que trabalha muito, né, cura interior e tudo mais. Eu sou suspeito em dizer, mas eu acho que a gente tem como se fosse assim, a gente tem uma grade curricular completa para que as pessoas se sintam edificadas realmente. Uma hora a gente fala até sobre isso, sobre o processo da igreja, tudo, né, como funciona. A gente tá, eu falo para você que a gente está na melhor fase da igreja, melhor fase, não tem nem o que discutir. A história da igreja nos últimos 70 anos, vamos pôr 100 anos aqui, mas a igreja do Senhor Jesus mesmo, ela ficou em silêncio por mais de 1.200 anos. Aproximadamente 1.300 anos, a igreja do Senhor Jesus ficou paralisada. Onde se alguém falasse em línguas era queimado como bruxo. Onde o evangelho era totalmente vedado, as pessoas não tinham acesso, porque somente 20% da população mundial sabia ler e escrever. Ninguém sabia ler e escrever. O povo não tinha acesso à educação, não tinha acesso à saúde. A expectativa de vida de um ser humano na época era 45 anos. 45, 50 anos. Minha mãe hoje está fazendo 83 aninhos, entendeu? Você vê. Então, mudou muita coisa. E o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. E para onde a Igreja Missionária Presidencial planeja estar daqui 10 anos? Olha, nosso desafio continua sendo esse. Sempre no meu coração que nós seremos 300 células, 30 pastores, 3.000 membros, 3.000 discípulos. Senão nós estamos pregando e profetizando há anos. A pessoa, mas o pastor fala, mas não aconteceu ainda. Mas isso aí não é do pastor Josias. A Bíblia fala que quem dá o crescimento é Deus. Nós temos um rumo. Nós temos um projeto, um propósito. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai fazer é Deus. A gente pode até fazer o plano, né? Deus falou, se é Ele, vai confirmar. Se não é, gente. Amém. Ninguém vai perder a salvação por isso. Agora, que esse lugar aqui, muita gente já foi salva, batizada no Espírito Santo, liberta, transformada, curada, não tenho dúvida disso. Aqui é um lugar de cura. A igreja é um lugar de cura, sim. É só as pessoas entenderem isso, né? Esse é o propósito da igreja. E uma coisa que me chama muita atenção aqui são duas coisas, na verdade. Uma é a forma do discipulado. Eu nunca vi um discipulado do jeito que o senhor faz. Eu gosto muito. E é um tanto quanto diferente. E, nossa, é algo muito necessário, que eu acho que quase ninguém faz isso. Sim. Por exemplo, a gente está lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre. Só que, poxa, finanças é algo que não é ensinado em lugar nenhum hoje, né? E, poxa, vim parar numa igreja que o próprio pastor veio me ensinar algo que, nossa, tão necessário, né? Porque muitas vezes a pessoa vem na igreja só achando que é só a Bíblia e tal.
Mas a igreja ela é o único lugar que trata das questões da alma da pessoa, né? E tudo hoje em dia é ligado ao dinheiro, né? Tem até aquela frase que quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, alguma coisa assim. Não, o dinheiro entra pela porta, né? O amor sai pela janela. Ó, Theo, o que eu estou te falando? Não tenha dúvida disso. O discipulado, hoje eu falo para você, o discipulado é a melhor utopia que a gente já viveu. Por que utopia? Porque é uma coisa que você não consegue chegar. Ela vai até um ponto, muitas vezes não é para todos. Muitos não conseguem ser discipulados, muitos não conseguem discipular. Porque é uma rotina santa, então é complicado. Igual você falou que a gente lê muito livro. Eu leio uma média de 40 livros por ano. Eu tenho 3 livros que eu estou preparando, né, escrevendo, organizando. Mas eu acho que o crente, e não só acho, eu tenho certeza, eu afirmo isso. O crente, que você falou, o crente, como é que é o tema do nosso papo aí? O crente Nutella e o crente raiz, né? Isso. Eu acho que o crente Nutella só vai ler, um exemplo aqui, só vai ler livro. Ah, vou ler o livro. Li Tiago Brunet, li Rick Warren, né? Li o último do Thales Roberto, li Theo Hayashi, li tal. Tudo bem. David Leonardo, já li o livro do Leonardo também. Não, o crente Nutella, o crente raiz, ele tem que ler Bíblia. Você pode ler 40 livros no ano, mas você tem que ler a Bíblia toda vez, uma vez por ano. Eu fiz esse propósito. Gente, é uma coisa de louco. É 15 minutos por dia somente. Você separar para você ler um pouquinho Velho Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E a maioria dos crentes não lê Bíblia. Não lê, cara. Essa é a verdade, a maioria dos crentes não lê. Então, para dizer para você, muito pastor não lê Bíblia. Ah, mas eu estudei a Bíblia para pregar. Não, eu estou falando de você ter o hábito. De você sentar de manhã, você levantar, então separar um tempo à tarde, à noite, e você falar, esse é o meu momento. Esse é o meu momento aqui agora de eu me derramar na presença do meu Pai e receber as revelações da palavra. Esse é o desafio, né? E a coisa mais incrível para mim na Bíblia é que, assim, ela é uma sabedoria de milênios. O tempo todo alguém volta e meia descobre uma escavação lá e comprova um pouco mais a Bíblia. E assim, você pode ver como um manual para o ser humano, ou também como eu vejo, que é uma carta de amor. É o tempo todo Deus tentando se revelar para a sua criação. E, poxa, eu acho que quando as pessoas, em modo geral, entenderem isso, eu acho que elas vão se apegar mais à Bíblia, né? Só que não é tão simples assim, né? Como que a gente poderia fazer para que as pessoas se interessassem mais em ler a Bíblia? Aí está a resposta. Escola bíblica. Eu nem penso que é a escola bíblica no contexto. Eu acho que a escola bíblica é outro problema grave. As pessoas... Eu continuo com essa opinião. E essa opinião depois os que viverem verão. As igrejas estão matando as escolas bíblicas. Eles estão achando assim que não é importante. Ah, mudou. É uma tendência das igrejas? Sim. Mas eu vou falar a verdade para você. O crente raiz ele vai ter que entender o que é IBD, o que é a escola bíblica. Por quê? Porque está comprovado. Todas as nações e todas as denominações que mataram a escola bíblica, e isso é história mundial, começa ali na grande Inglaterra, no avivamento da Inglaterra, avivamento americano. Todas as grandes denominações que mataram a escola bíblica morreram. As nações morreram. Hoje por que o islamismo cresce tanto na Europa? Porque os crentes, os cristãos, 3 coisas afastaram eles das igrejas. Primeiro, o pecado, o desinteresse de levar os filhos para a igreja. Decepções pastorais, escândalos, né? Escândalo sexual, escândalo de corrupção dentro da igreja, dentro da instituição religiosa. Sim. Gerou as pessoas. Aí as pessoas confundem. O cara tem um escândalo na igreja, em vez de ele mudar de igreja e para o joelho, né? Para buscar Deus, vai para o monte. Ué, se não tem santidade na igreja, seja igreja, vai para o monte, vai orar, não, o cara desvia. Fica bravo com Deus. Eu desviei porque eu me frustrei com o pastor. Eu me desviei porque o meu pastor pecou, porque a minha igreja teve problema e brigou e eu podia enfraquecer. Gente, isso aí não existe, isso aí chama-se pecado. Isso é uma grande estratégia de Satanás. Você viu esse teatro agora do Nissi?
Com certeza. Entendendo? O que o inimigo planta no meio das ovelhas? Mentira. Né? A mentira para uma ficar contra o outro para haver divisão dentro das igrejas. Entendendo? Então isso aí vai acontecer no Brasil. E as pessoas não vão estar preparadas. Não, e tanto que quando a gente olha hoje para os Estados Unidos está totalmente dividido. Tá. Né? E os geopolíticos hoje, eles falam que não vai demorar muito para os Estados Unidos ser um país ingovernável. E você vê que é uma terra, ela é muito abençoada, a terra, geograficamente falando. É incrível. Só que se você pegar para estudar um pouco mais, os Estados Unidos é cortado por rios, a terra é fértil, o que você plantar dá. E até onde os Estados Unidos chegou ali, mais ou menos pelos anos 90, ele ainda é uma potência, mas eu acredito que não vai demorar muito para a China virar, infelizmente, né, a potência número 1. Mas, poxa, por quê? Enquanto os Estados Unidos está totalmente dividido, que foi um país que a terra foi abençoada, um país que tiveram homens fortes que foram para a guerra, que a Constituição foi escrita com base no cristianismo, hoje está totalmente dividido e a China, ela sabe o que ela é. Embora seja um regime, uma ditadura na verdade, mas poxa, tem a maior marinha, tem a maior população e agora você vê, os Estados Unidos vai começar, eu acredito que os Estados Unidos ainda vai atacar a Rússia e com certeza vai fortalecer muito mais a China, né? E poxa, agora se o povo não tivesse dividido igual o inimigo tem trabalhado, não só lá, mas em todo canto, com certeza a China não estaria tão forte quanto ela é hoje. Porque é isso que o diabo faz, né? Ele vem para trazer divisão, ele traz mentiras. E o que é uma casa dividida? Você não é nada. Ó, vou um negócio pra você. Como eu leio a Bíblia todo dia, um pouquinho do Novo Testamento, Velho Testamento, se o camarada crítico for ler a Bíblia e ele já é um pouco ateu, ele fica com uma raiva tão grande. Por quê? De Salomão para cá, quando Salomão assume o reino, Salomão manda matar todos os seus irmãos. Depois o filho de Salomão manda matar todos os seus... Tipo assim, todo aquele que assumia o reino, mandava matar todos os irmãos deles, para os outros não se rebelarem contra ele. Então, tipo assim, sempre foi assim, nesse contexto. Os profetas ficavam nus, faziam atos loucos, né? Lembra que o Isaías ficou nu, acho que 3 anos, 1 ano, 9 meses, uma coisa assim, andava meio... tipo assim, profetizando, vai acontecer isso, Deus vai trazer castigo. Então o povo se desviava, se arrebentava, Deus ia lá, mandava o inimigo, destruía todo mundo, matava todo mundo, deixava só o caco. Aí o povo se voltava para Deus, se voltava. Então, tipo assim, eu acho que esse negócio aí, quando se fala de guerra mundial, tipo assim, não tem pra onde escorrer. Porque a gente são grandes potências, mas tipo assim, a gente é só um grãozinho de areia. E a gente vai passar. Agora o problema é o seguinte, é onde a gente vai estar quando chega esse momento de grande guerra. Aonde, que lado a gente vai estar? Como é que vai estar a nossa alma? Qual vai ter ser a nossa expectativa? A nossa confiança? Tá onde? Está em homens ou está em Deus? Né? Então, eu acho que isso vai ser muito mais importante. Aí isso a igreja falha. Quando a igreja omite isso, quando a igreja não mostra para os seus rebanhos a importância de você ter uma fé firme e inabalável. É quando a igreja falha nisso aí. Só para você entender, enquanto vamos pensar que a cultura latina, até a cultura americana, se degrada a moral, os bons costumes e o desrespeito e tal. Você pega um oriental, é nítido o alto nível dos caras em tudo, a excelência, a exigência. Tem erro em todo lugar. Mas um chinesinho, ele já é educado desde criança. Tipo assim, nós somos a nação mais forte do mundo. Nós somos uma raça super... Tipo assim, eles já são educados nisso. Eles não têm orgulho. A gente olha pro chinês e fala, coitado, Não, eles nem sabem, porque eles não sabem o que é. Principalmente a geração de 60 anos pra cá, eles não sabem o que é a liberdade. Entendeu? Eles não sabem o que é a liberdade. Eles vivem debaixo de um jugo. Né? E pra eles tá tudo bem. Pra eles tá bom, não falta comida, não falta pão, não falta circo, tá bom. Mas esse é o desafio. Que mesmo assim, todas as grandes potências, todas,
Elas vão chegar, elas vão cair. Agora, mesmo sendo uma grande potência, elas jamais vão conseguir vencer a Igreja de Cristo. Nem a potência oriental não vai conseguir. Como todas as outras não conseguiram. Entendendo? Todo tipo de arma de destruição que tentou fazer contra a igreja, contra os crentes, não teve jeito. Então eu acho que esse é o papel. E aí sim, o papel político da igreja, o papel cidadão da igreja. E aí, como nós não temos, e como a igreja já está no contexto, como é que eu posso dizer? Como as vertentes são milhares, cada um pensa de um jeito, e a própria cultura nossa é muito várias vertentes, isso atrapalha um pouco. Mas não vai atrapalhar a essência de Cristo. Porque quando a gente é conectado com Jesus, não adianta. Não adianta. Você é conectado, se você... Cara, tanto testemunho, tanta história. Você é conectado, aquele cara chinês lá, o irmão Wu, né? Ele veio aqui na Lagoinha. O cara orou por 3 meses. Senhor, eu quero uma Bíblia. Senhor, eu quero uma Bíblia. Por 3 meses. O pai dele dobrava. O cara quer uma Bíblia onde? Na China. Onde se você for pego com a Bíblia, você é preso imediatamente. Se você confessar Jesus, você é condenado à morte. Porque, aliás, é melhor morrer do que continuar preso num centro de concentração chinês. De ressocialização, né? Religiosa. O cara larga tudo, começa a orar. Aí o pai dele, que nem crê em Jesus, começa a dobrar o joelho junto com o filho e chorar. Fala, Jesus, se o senhor desiste mesmo, pelo amor de Deus, dá uma Bíblia para esse menino. Porque eu não aguento mais ver esse menino chorar tanto. Passa-se uns 3 meses, ele sonha. Alguém chega para ele e fala assim, olha, você vai no vilarejo tal, rua tal, número tal, procura o senhor tal. E fala para ele que eu mandei ele ali buscar uma Bíblia que ele tem lá. Ele segue esse sonho, vai no vilarejo, acha a casa, acha o número, acha o senhorzinho. E o senhorzinho olha para ele e fala assim, eu não tenho Bíblia nenhuma aqui. E ele vai embora e fala assim, como é que Deus fez isso comigo? Deus fez isso comigo, Deus mentiu, então Deus não existe. Passa-se 5, 6 dias, o senhorzinho aparece lá na casa dele. E fala assim para ele, Deus mandou vir aqui. Deus me apareceu em sonho, deu o endereço da sua casa, o número e o seu nome. E para você ir buscar lá, porque tem uma Bíblia assim lá. Está enterrada dentro de uma lata no fundo do quintal. E a Bíblia é sua. Entendeu? Então, tipo assim, não tem superpotência, não tem submarino nuclear, não tem bomba nuclear, não tem. Quando o poder de Deus se manifesta e tem um projeto na vida da pessoa, o que isso é ser igreja, acabou. Nada vai impedir. Porque Jesus falou assim, ó, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Nada vai impedir, nada vai impedir. Se Deus tem um plano ali, nada vai impedir desse plano acontecer. E aí, por isso que senão a gente pira, fica se preocupando, vai ter bomba atômica, não vai, vamos virar todo mundo. Não. Meu filho, ó, tô nas mãos do Senhor. Eu tinha um amigo meu que ele falava assim, Zé Carlos. Ele chegava assim, e Zé Carlos, graças a Deus, como é que você tá? Eu falei assim, rapaz, eu tô do jeito que Deus gosta. Nos braços de Jesus, na boca do povo. Entendeu? Eu estou nos braços de Jesus, na boca do povo. Então, muitas vezes, você pode estar até na boca do povo, desde que você esteja nos braços de Jesus. Amém. Fala que eu falei demais. Não, mas... Nem sei como é que tá. Mas hoje a gente quer saber como que é ser um crente raiz, né, pastor? O que diferencia um crente raiz de um crente Nutella, pastor? Você que já viu de tudo hoje em dia já, né? É muito simples. Vamos pegar a raiz e vamos pegar a Nutella. Quem toma chá de raiz, quem põe uma raiz no tempero, tipo assim, tá com um corpo saudável, tá com saúde. Quem só come Nutella, o que acontece? Engorda, né? Vida sedentária. Né? A despesa é maior em tudo. A conta sempre vai ser mais cara, tá, pro Nutella. Porque ele vai ter que pagar o preço dobrado. Porque o raiz ele aguenta a pancada, né? Lembra aquela frase? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei.
Só quem tem raiz aprende a chorar como eu chorei. Ah, isso aí. Tem que ter raiz. Sabe por quê? Porque se não tiver raiz, você não consegue. Na hora que vir a tempestade, na hora que vir a provação, você não consegue. Não quer dizer que o Nutelinha não vem também, entendendo? É necessário o Nutella. O Nutelinha tem que estar junto ali com a gente. E quem tem o crente raiz também tem que abraçar o Nutella, entendendo? Abraça o Nutelinha ali e chora junto com ele, entendeu? É assim que as coisas acontecem. Faz ele virar raiz, né? Não tem aquele, quando a gente era moleque, não tem aquele moleque mais chorão, que é ruim de bola, é ruim de tudo, tá sempre chorando. Aí a gente não fica com dó, né? Na hora de roubar a goiaba mesmo, a gente subia, atravessava a cerca para pular, e aí no final a vizinha soltava os cachorros, quem ficava? O Nutelinha que não conseguia subir o muro, aí você tinha que ir lá. Tinha que ajudar ele. Entendeu? Então na vida do crente é a mesma coisa, né? O Nutelinha a gente tem que juntar ali, chorar junto, né? E é isso aí, Jesus. Imagina, gente, Jesus, nível top de Cristo, ele olhava para aqueles discípulos ali, ele falava, Senhor, né? Ele olhava até assim, Senhor, o Senhor passa de mim esse cálice, né? Tipo assim, eu acho que esse passa de mim esse cálice, Jesus falou bem antes, né? Porque os caras, tipo assim, o nível não era nível hard, era nível, entendendo? E quando a gente lê a Bíblia e vê os discípulos tipo, caminhando com Jesus, né? O próprio Deus encarnado ali, você acha, não, isso aí deve ser uma piada, né? Pedro mesmo. Só que é incrível, né? Porque se a gente pega uma comparação, eu olho para Pedro, eu vejo, não, Pedro é praticamente eu ali. É muito perfeito o que Deus faz, né? Porque cada discípulo representa, acho que, uma personalidade diferente, né, pastor? Isso aqui. Eu acho que é isso. Gente, não dá. Eu fico com medo quando as pessoas querem selecionar o seu perfil de membro de uma igreja. Quando a pessoa pensa em selecionar. Isso é muito perigoso. Eu tenho medo disso aí. Por quê? Por que eu tenho medo? Porque não é isso que Jesus ensinou. Só isso. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou tanto que ele chamou todo mundo. Tinha adolescente, tinha mais velho. Tinha criança. Entendeu? Você achou legal? Você estava ontem no culto, né? Tava. Você achou legal aquela ideia lá? De dedicação das crianças lá, que aparece aquele vídeo lá? Então, pastor, a Michelle veio dirigindo, né? Até dar os parabéns se ela conseguiu tirar a habilitação. Legal. Aí, sabe como é que é, né? Demorou, acho que 20 minutos só para manobrar o carro, mas... Ainda bem que a Michelle não tá ligada, ela não tá assistindo esse negócio aí. Ei, mas então, aí, nessa parte da dedicação de criança, eu coloquei lá uma cena no telão bem top, assim. Jesus, né, falando, vinde a mim os pequeninos, Jesus pegava a criancinha, pegava tal. Uma cena legal, né, de internet que a gente baixa aí. Mas aquilo ali traz, cara, assim, a humanidade de Jesus, tipo assim, como Jesus ama. Como é que Jesus nos ama, né? Ao ponto que a maioria das pessoas, eles não querem nem ver criança, não querem nem pegar em menino, você sabe disso. Não querem saber, gente não quer saber de menino não, gente, né? E eu imagino assim que Deus deve olhar pra gente como crianças, né? Porque a essência do ser humano é ser criança, né? Quando a gente esquece esse negócio de crescer e ganhar dinheiro e tal, e não sobra, e tira tudo, sobra só a essência de uma criança, né? Eu até lembro de um senhor que ele falava assim, eu sou um eterno garoto. E eu fiquei pensando e realmente, eu lembro que ele não era bem meu bisavô, mas acho que ele era tio, avô do meu pai, alguma coisa assim. E ele guardava as pipas, às vezes ele soltava. E as que caíam lá no Rio de Janeiro, né? Todo mundo solta. E era o hobby dele. Pegava as pipas, soltava um pouco. E velho assim de 80 anos. Cara, eu acho que isso é fantástico. Eu vi esses dias, eu achei maravilhoso. Duas senhorinhas. Com certeza, assim, de 70, 75, 80 anos. As duas. De sombrinha, arrumadinha, na praça pública, entregando folheto e evangelizando as pessoas. Cara, eu acho que isso é gostoso. É você fazer aquilo que você gosta, entendeu? Né? Fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer.
Ah, cara, é gostoso demais isso. Tá doido. Se a gente viver, pelo menos procurar viver isso, nossa, você viver, você ser. Tem várias frases, né? Hoje tem tanta frase pronta, né? Diz que os caras com certeza decoram as frases, né? E um vai pegando a frase do outro, vai colando. Mas ele falou assim, nessa frase, o cara fala assim, olha, um bandido da favela, ele é mais honesto do que um crente de uma igreja que esconde o pecado dele. Porque ele está usando uma máscara. Ele está adulterando, ele está cometendo vários delitos ali que ele não vai ser salvo. Mas ele não tem coragem de expor para ninguém. Ele está fingindo que ele está bem, mas ele não está. E já um traficante da favela, não, ele está falando, eu não sou nada, eu estou no pecado, eu preciso de Jesus. Então, a mesma coisa é o que você gosta de fazer e o que te dá prazer e o que você pode, sei lá, usar isso aí para o reino. Você fazer aquilo que você gosta, usar isso aí para o reino. Dá para fazer isso? Amém. Não dá, mas você gosta de fazer? Vai te dar saúde, vai te dar como é que eu posso dizer, saúde mental, né? Sei lá. Gosta de pescar? Tem gente que gosta de pescar, né? Então você vai impedir o cara de pescar, né? Agora tinha um amigo meu que ele saía para pescar. Rivadavia. Eu moro em São Paulo. Mas o que ele fazia? Ele era fotógrafo. Você lembra que tinha aquelas caixinhas de filme antes? Que vinham os filmes naquelas caixinhas de plástico da Kodak? Para colocar na câmera. Aqueles filmes, né? Que era o negativo. Então, ele pegava o folheto evangelístico, colocava dentro daquelas tapinhas, lacrava, e depois ele soltava no rio e colocava uma fitinha fluorescente. E soltava no rio, até o mar, né? E aquele negócio, então os pescadores achavam, abriam, e ele evangelizava daquela forma. Legal, né? Top. Então o cara usava aquilo que ele fazia, que ele gostava, igual quem gosta de moto, né? Igual os Zanetti, o pessoal da Águia de Cristo. Os caras amam motos. O que eles fazem? Eles pegam a moto, vai em cidades, vai evangelizar, vai ajudar e fazer a diferença daquilo que você gosta de fazer. E uma última pergunta para encerrar agora, pastor. Se fosse para você deixar um ensinamento, como um legado, qual que seria? Fosse o seu legado para as próximas gerações, qual que seria, pastor? Rapaz, ainda não estou psicologicamente preparado. Vou responder essa pergunta no próximo podcast, tá? Então tá bom, né? Não, a gente não tem legado nenhum não, meu filho. O legado nosso é Jesus. O resto é resto. É isso aí. Sabe por quê? Porque o grande problema nosso, se a gente for ver, sério mesmo. Como vamos pensar assim, como pastor. Eu sempre falo assim, como pastor. Você sempre vai... Como é que eu falo assim? Como pastor, você sempre vai decepcionar alguém. Não vai ter jeito. Porque você é gente, né? Não é que você vai decepcionar porque você... Não, é porque não teve jeito. Tipo assim, a pessoa... Você quis um objetivo, a pessoa quis outro. Tipo assim, a pessoa criou uma expectativa de você que não era aquilo. E não é, pronto, vai. Não vamos longe, né? Jesus não agradou todo mundo. Tá aí. Então, muitas vezes é difícil deixar o legado, porque o legado ele vai ser... Só pra gente pensar nisso aí, até você de casa também pensar, o legado ele não vai ser nem daquilo que você é, do que você deixou. Mas qual foi a impressão que você vai deixar? Porque para uns... Quando eu morrer, alguém vai pensar, aquele pastor lá era uma pobre alma, entendendo? Aquele cara lá, pra mim, é um zero à esquerda, não vale nada, nunca valeu nada. Vai ter outros que vai falar assim, poxa vida, aquele cara foi tudo, aquele cara me ensinou muita coisa, aquele cara lá foi um exemplo pra mim. Então eu acho que esse legado, ele vai ser muito mais de quem ficou do que para quem partiu. O próprio Cristo, né? Para muitos ele foi o quê? O Filho de Deus vivo, que ressuscitou dos mortos. Para outros ele foi o quê? Um mentiroso, fez a sedição, quebrou a doutrina israelita, né? O próprio Paulo, né? Você viu Paulo? Estou lendo agora, estou fechando agora Paulo. Atos. Rapaz, meu Deus do céu, o homem sofreu demais, gente, meu Deus. Onde ele chegava, levava pancada, apanhava, levava um lugar cacete, levava outro lugar cacete. Cara, o nível do cara, o cara falava quase 5 idiomas, o cara
Aos 12 anos ele já tinha decorado toda a Torá, a Bíblia, praticamente a Bíblia toda decorada. Né? Só para fechar, lembra que eu te falei daquele chinês, o Mão Yun? Eu li o livro dele, O Homem do Céu. Tem aqui na biblioteca da igreja, tá? Se você quiser. Chama-se O Homem do Céu. História verdadeira, ele está vivo, ele tem a minha idade. E ele foi preso, tudo isso ele foi preso depois, como pela polícia chinesa. E ele ganhou essa Bíblia, ele ganhou muitas pessoas para Jesus. E prendiam ele ganhava as pessoas para Cristo. Dentro do presídio. Dentro do presídio. Aí os caras não aguentou, falou, vamos colocar numa solitária, em pleno inverno, sem roupa. E só que deram a Bíblia para ele. E depois jogaram a Bíblia fora. Só que ele leu tanto a Bíblia, Theo, que ele decorou toda a Bíblia. Rapaz. Ele decorou toda a Bíblia. Capítulo por capítulo e versículo por versículo. Ele decorou toda a Bíblia. Então, o pessoal falou, vocês podem arrancar a Bíblia de mim. Mas a Bíblia, papel, mas a Bíblia vocês já vão arrancar, porque ele sabia toda a Bíblia. Ele sabe, né, que ele está vivo ainda. Mas mesmo assim, no final do livro, ele conta a história dele. Quando ele chegou, né? E acho que a missão Portas Abertas, Open Doors, que fez porque os caras lá, você sabe que o sistema é bruto, né? Na Europa, né? Com certeza. Se você conta um testemunho, ele conseguiu fugir e tal. O Espírito Santo agiu, que ele levantou e foi. Ele ficou 30 dias trancado dentro de um buraco em pleno inverno. Nossa. Em pleno inverno chinês. E ficou vivo, sem comer, sem nada. Os caras tinham certeza que ele estava morto. Por 30 dias. E ele estava vivo 30 dias, sem comer. E o mais louco é que ele sai e ele vai embora, consegue chegar, acho que na Dinamarca. Eu sei que hoje ele mora na Alemanha. E ele contou a história. E as pessoas acreditarem, eles fizeram uma ressonância magnética dele. Completa do corpo dele. Todos os ossos dele é quebrado. Todos. Nossa. Todos os grandes ossos dele é tudo fraturado. Todos. Entendendo? Né? O exame comprovou. Um homem foi totalmente moído. Somente por causa do nome de Jesus. Ele conseguiu trazer a esposa e os 2 filhinhos. Que naquela época também nem filho podia. Tipo assim, passava de 2 filhos, o próprio governo ia lá, prendia a mulher e fazia o aborto na marra. Até entendeu? hoje, assim. Você tem direito, acho que só um filho homem, né? 1 ou 2, né? Mas ele, como ele morava na roça, né? Tem também, cidade há umas regras e roça é diferente. Mas sabe o que no final do filme ele fala? Ele fala assim, olha, por tudo que eu ainda fiz por amor a Jesus, eu ainda fui um péssimo pai. Eu não tive tempo com a minha família, eu não tive tempo com os meus filhos, eu não valorizei tempo com eles. Então, tipo assim, mesmo esse camarada, que, tipo assim, pra gente ele é um herói, porque o que ele fez, com certeza a gente de repente não teria força. Ele falou, eu fui um péssimo pai. Tanto que ele passou a maioria do tempo na prisão, né? Então, eu falei, eu não pensei nos meus filhos, eu não pensei. Mas é a opinião dele, né? É igual o legado. Aí ele fala, poxa, aquele cara é top. É um pastorzão, um ganhador de almas. Mas a esposa vai falar assim, ó, é um péssimo marido. O filho vai falar, é um péssimo pai. Porque o legado muitas vezes vai ser para quem ficou vivo, não para quem partiu. Valeu? Valeu. E só mandando um salve aqui pro Alexandre, né? O Jadson? Ué. Ele mesmo. Não sei se é ele. É ele sim. Alexandre, vamos marcar um podcast aqui? Contigo, tá? Como é que tá a imagem? Cara, pelo menos aqui tá legal. Não sei como é que tá aí legal aí. Tá top, ó. Rapaz do céu. O Flow que se cuide. O que é que tá falando aí? Top demais. O Flow Podcast que se cuide, tá? Porque agora chegou aí o Pode salvo. Flow Pode Salvo. Flow Pode Salvo. É isso aí, amém, né? Gente, valeu. Tamo junto aí. Eu peguei a primeira transmissão do Flow. Era mais ruim que nós, tá? Então... Era mais ruim que nós. Não vem com essa não, tá? Que eu sei. Que eu assisti. Até a mesa você viu que nós compramos igual. Você viu, Alexandre? Até a mesa. Olha aqui, ó. Essa aqui é a mesa, meu filho. Essa aqui é a mesa. Os caras deu tendência até de mesa e tudo. Entendeu? Mesa, cortina, telão aqui. Logo vamos pôr os patrocinadores aqui. Por enquanto, os patrocinadores são a Rede Rockets e
Célula On-Lite. Aí, ó. A célula mais descolada. Ó, a Célula On-Lite já descolou pra nós aqui, ó. Um energético topíssimo, entendendo? E uma batata topíssima também, entendendo? Já descolou pra nós aqui, tá bom? E ainda tem um tereré que eu nem, no final nós nem tomamos tereré. O chimarrão também. Tem tudo aí. O tereré ali da coisa Tecnox, tá vendo? É só gente boa mesmo. Valeu, meu povo! Ó, uma coisa legal que ainda tá acontecendo, Theo, que a gente vai ter que ver. Eu não sei quem é, mas eu acho que é o Theo que fica balançando. Você tá balançando as pernas? Às vezes, Que quando balança a perna, balança aqui, que aqui é suspenso, né? Aí começa a balançar a mesa. Então se você sentiu aí que seu celular tá tremendo... Estraguei o podcast. Você não se preocupa que não é problema do seu celular, que é só... Você é formado em... É engenharia mecânica? Como é que é? A parte de... Não, técnico mecânico industrial. Tá, mas aí, como é que chama aquele negócio que eles colocam na ponte? Tipo assim, a ponte é enorme. Treliça? Não. E eles colocam um negocinho só pra ficar assim, ó, batendo, quando vê aquele impacto vai e balança a ponte toda, né? Tem os pêndulos que vai na ponte, mas não é... Não, mas isso não, isso é uma experiência que eles fazem. Pra provar que aquela pequena coisa ali vai, entendendo? Ele é tão pequenininho, mas ele consegue balançar tudo. Então é a mesma coisa, tipo assim, se a gente começar a balançar aqui, ó, entendeu? Pode ser só tipo assim, não tem nada a ver isso aqui, mas por causa dessa reação ela faz, né? Mas tem um termo científico aí, eu pensei que você sabia, também não me lembro agora, mas não, existe essas mecânico industrial, engenharia civil já é outra parte já. Gente, um grande beijo para vocês, Deus abençoe. E vai ficar gravada aqui essa conversa, e quem quiser compartilhar também, você que vai passar depois aí, ó, né? Você vai passar depois, deixa o seu joinha com a gente, compartilha. Depois a gente vai pro YouTube, a gente vai tentar outras conexões também, tá bom? Mas o importante é a gente estar feliz, estar com Jesus, e a coisa vai caminhando e vida que segue, tá? Então, encerra aí, cara, que é você que tá no comando hoje aqui, tá? É isso aí, o Pode Salvo, podcast que te incentiva a ser salvo, senão o que acontece, pastor? É verdade, senão você vai pro inferno. Não tem escapatória. Que motivacional, é pra que coaching, ó? Ou é céu ou inferno, meu irmão. Pentecostal mesmo. Um abraço só pra vocês. Valeu!